feito o teste e ele vai explicar melhor o resultado e os benefícios do teste. Então, André, e pessoal que está assistindo a gente está aqui para poder discutir o exame de calorimetria indireta dele. E primeiro eu vou falar para vocês para que serve esse exame, né? O exame de calorimetria indireta ele serve para a gente poder analisar, através de aferição dos gases que vão sendo expirados pelo paciente no momento do exame, e a gente vai verificando o que está tendo de consumo de carboidrato, de gordura, que a gente tem que entender, André, que assim, o seu corpo ele é formado por carboidrato, proteína e gordura. Então, à medida que você coloca ele sob o estresse da atividade física, o exercício ele vai gerar, de certa forma, o movimento ele vai gerar. Agora, qual combustível foi utilizado para aquilo? E outra, como é que está o motor que foi utilizado para poder fazer aquilo ali? Fazendo uma analogia com o carro, a gente pode imaginar que assim, não é só colocar gasolina no carro que o carro vai andar. Talvez o carro está novinho, a gente bota gasolina, ok, mas daqui a alguns minutos, daqui a uns dias, meses, o carro vai começar a precisar de outras coisas para poder funcionar bem. E aí quando a gente fez esse exame aqui, né, de calorimetria no André, o que a gente chegou na análise? Né? A gente notou que ele chegou a apresentar, né, um VO2, que é a capacidade expirada, que ele vai verificar realmente, o VO2 é como se a gente aferisse realmente a potência, assim, a eficácia do motor que é o André, né, que é o corpo do André. E o previsto seria de 45,22, a gente verificou aqui que o que a gente detectou nele foi um VO2 máximo de 46,4. A gente está falando de um atleta que quanto maior o VO2, melhor. E aí é que entra realmente o segredo para a gente poder fazer esse tipo de exame. Porque quando a gente verifica na capacidade de gasto calórico dele, ou de obtenção de energia no organismo dele, a gente vê que da energia que foi gasta, 44,65% de energia que foi, digamos que usufruída para poder gerar aquele esforço físico foi de carboidratos. 55,24% de gordura. Ou seja, se no estoque basal dele, a gordura que está ali circulante está menor do que o que precisa, logo esse atleta vai fadigar. Então aqui entra a necessidade de a gente poder pegar isso aqui e construir uma suplementação pré-treino, não deixar o corpo ficar muito seco, porque muitas vezes o atleta ele imagina que quanto mais seco melhor. Nesse caso aqui, se a pessoa estiver muito seca, ela não vai ter gordura, como mobilizar, então ela vai fadigar o mais rápido possível. E aí que a gente fala o seguinte, quando a gente vai cuidar de um paciente desse jeito, a gente tem que tentar entender que tem basicamente 3 locais principais, né, 3 esferas principais que a gente tem que verificar para o paciente ter um bom rendimento. A primeira delas é a parte pulmonar. Só que a parte pulmonar, o atleta logo já atinge o máximo de capacidade pulmonar, que ali a gente vai verificar a capacidade vital, a capacidade, digamos assim, que é do seu corpo, do seu pulmão, ter ar lá dentro ou renovar o estoque de ar lá dentro, para aí sim oxigenar o sangue e gerar então a respiração aeróbia. Logo depois a gente considera a parte cardiovascular, então, ou seja, os vasos sanguíneos, a parte cardíaca, e aí já entra uma situação interessante, porque se a gente treinar bem o coração, seu coração ele vai ficar com a fração de ejeção mais eficiente, e essa fração de ejeção mais eficiente vai fazer com que o seu coração trabalhe melhor na hora da prova. O coração trabalhando melhor na hora da prova, pode só tentar observar, na época que você começou a treinar com hoje, né, mudou muito. E o que mudou? Será que foi o músculo da coxa que está mais forte? Nem sempre, porque muitas vezes a gente vai ver fisiculturista querendo fazer atividade de alto rendimento e a coxa está forte, está maior que a sua, mas o cara está horrível na bike. Então, ou seja, é o todo conjunto. Não pode ter nem o músculo da coxa ruinzinho, né? Mas a parte cardíaca ela tem um fator crucial. Né? E também na questão celular. Aí entra também, aí que a gente tem muita coisinha para ser feito. Como por exemplo, quando a gente vai falar na questão celular, significa o quê? Significa do fornecimento de energia, que é o ATP, que ele vai vir do bom funcionamento da mitocôndria. Então tem vários fatores que vão estar relacionados ali para poder melhorar o funcionamento da mitocôndria. Quando a gente fala em mitocôndria, é a parte da célula que é capaz de pegar o carboidrato, a proteína ou a gordura, juntamente com o oxigênio, ou também na ausência do oxigênio, gerar energia lá no final, lá no seu músculo, para que ele esteja funcionando bem. Quando a gente fala na mitocôndria, aí a gente vai ter muitos fatores assim, que vão ser importantes para a gente poder fazer o bom funcionamento. Como por exemplo, vitaminas do complexo B, coenzima Q10, transresveratrol, a beta-alanina, uma boa quantidade de creatina. Quando o paciente, inclusive, né, a gente está cuidando do paciente de alto rendimento, então é muito fácil ele entrar numa situação de overtraining. Então quando a pessoa está entrando em overtraining, o que significa também?
que a respiração celular dele não está sendo o bastante para ele poder recuperar, para ele poder depois estar tentando exercitar de novo. Então, todos esses micronutrientes são coisas que a gente coloca no paciente. Agora, vamos imaginar o seguinte. Digamos que o paciente está com gasto calórico aqui, que é bem, tá? Ou seja, o normal é que a gente tentar sempre ter assim, um carboidrato um pouquinho a mais, né? Na questão do gasto calórico. Só que nesse caso aqui, assim, a suplementação, digamos que de triglicerídeo de cadeia média, é algo que é mais importante do que de carboidrato simples. Ou seja, são essas coisas que vão sendo favorecidas para a gente. Ali a gente usou muito também o watts, né? Os watts de potência. Isso, os watts de potência. O watt de potência, para que ele serve? Para a gente poder ir aumentando a dificuldade da atividade física do paciente. Então, por exemplo, à medida que a gente foi aumentando, olha só, né? À medida que a gente foi aumentando, a gente foi exercitando o paciente, inserindo no paciente uma necessidade maior do VO2. Então chegou um momento ali que parou, que a gente não tinha como mais, assim, digamos que ir progredindo em watts, que é quando estava começando a chegar na fadiga principal. Sim. Por isso que logo em breve a gente vai ter que marcar um novo exame para a gente poder verificar como que vai estar a tolerância, comparar com relação à parte cardíaca. Porque existe a frequência cardíaca que a gente vai colocando no paciente conforme algumas zonas. Então, por exemplo, tem zonas, né, que vão possibilitar, no seu caso, quando a gente vai analisar o que a gente obteve, né? Então, quando a gente vai analisar em cima do que a gente teria, assim, da frequência cardíaca primeiro limiar, o que a gente sabe, né? Que a parte de endurance, né, você vai ficar muito confortável ali quando a frequência cardíaca estiver de 114 a 137. Até aí tá tudo bem. Só que se a gente quiser te treinar, a gente tem que criar momentos em que a sua frequência cardíaca vai ficar ali entre 157 e 173. Nesse momento de 157 a 173 é o momento em que você está treinando a sua parte cardíaca. Esse é o meu limiar aeróbico. Isso, esse é o seu limiar que você vai produzir para você um treinamento cardíaco. Para melhorar. Para melhorar. O que a gente espera é que daqui uns dias, né, quando a gente for fazer de novo, junto com a suplementação e a adequação, tem que estar melhor. Tem que estar melhor do que isso aqui. Né? Ou senão estamos fazendo alguma coisa errada. Senão tem alguma coisa que está acontecendo errada. Não está treinando. Não, é que está treinando. A questão é que tem que treinar. Treinar nas zonas corretas. Ou seja, porque treinar nas zonas erradas significa o quê? Significa você treinar, consumir o seu corpo. O que já aconteceu? E não melhorar. E não melhorar. O que a gente percebeu já? O corpo da gente ele é um sistema, digamos que, muito complexo. Então, por exemplo, uma vez que a gente coloca o nosso organismo para poder fazer o esporte de alto rendimento, analisando que a nossa bagagem genética ela existe aqui, vamos imaginar há 120 mil anos, né? Não tinha bike 120 mil anos atrás. O que era a atividade física de alto rendimento há 120 mil anos atrás? Era a gente sair da nossa tribo, ir atrás de comida e conseguir voltar para casa, né? Então a nossa estrutura genética ela está aqui sendo feita para a gente poder tolerar situações extremas. A gente aqui está conseguindo construir, vamos imaginar assim, competições, né? Como se antigamente a pessoa que perdia virava comida na teoria. Hoje em dia a pessoa que está ganhando medalha, né? Sim. Então a gente consegue imaginar que se colocarmos, né, essa atividade física sua de um jeito para a pessoa sempre estar melhorando cada vez mais, a gente vai fazer com que essa melhoria seja o quê? Uma melhoria que vai fazer com que a pessoa dure mais tempo, tenha mais saúde. Porque se for colocar ali, ó, essa corrida você vai ter que correr e vai ter que terminar ela. Você vai terminar ela, mas a gente não sabe o quanto aquela corrida consumiu do seu corpo. Porque uma coisa é fazer o atleta chegar no final da prova. Outra coisa é fazer o atleta chegar no final da prova, mas durar uma grande quantidade de anos nesse planeta, né? Sim. Digamos que ter uma qualidade de vida melhor. Porque o que conseguir competir mais vezes também. Mais vezes, porque quanto mais a pessoa se exaure, aquilo ali vai, digamos, vai piorar a quantidade de proteínas circulantes no corpo dela. Então se a gente for imaginar, se a pessoa está colocando o corpo dela numa situação de estresse tão grande, mas tão grande, a gente vai acabar fazendo com que o quê? Vai piorar algumas proteínas do corpo. Então, se o corpo a gente está esforçando muito na parte muscular, o corpo vai imaginar, essa parte muscular eu tenho que priorizar ela. Aí acaba que ele vai e deixa, digamos que abaixar o nível da imunoglobulina, que é a proteína relacionada à parte de imunidade. Quantos atletas a gente nunca viu por aí que está digamos em quantidade de esforço físico tão grande a ponto de chegar e piorar a imunidade. Aí pega uma infecção de garganta, violenta. Sim. Aí passa um mês, aí vai lá e pega uma pneumonia, né? Então tudo isso aí é reflexo do quê? Da capacidade da gente não colocar no nosso corpo tudo que ele precisa. E muitas vezes a gente só está comendo ali o arrozinho com feijão, achando que está tudo bem, e até que dá para poder ficar bem no arroz com feijão, só tem que ver o quanto de arroz, feijão e carne que tem que entrar, né?
Outra, aí não é o seu caso, né? Mas por exemplo, também tem muito atleta por aí que é vegano, né? Então é muito frequente as pessoas assim, ó, só comerem quando tá com fome e tentar assim entrar num nível de treino, digamos que muito grande. Esse nível de treino muito grande, se ele não for muito bem calculado e muito bem observado, além do fato de que logo logo essa pessoa vai parar de evoluir, essa pessoa também pode começar a comprometer muito o organismo dela. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. É isso aí. Não, fechou? Tá ótimo. É desse meu VO2 que deu é um percentual bom? Sim, sim. É bom. É bom, assim, ó. Sim, nós não estamos falando de atleta de elite, né? Nós estamos falando de atleta amador que trabalha, que tem que fazer Casado, criança, tem filho. Então é um bom VO2. E agora, claro, não dá para comparar com os atletas de elite, como eu falei, né? O cara quer fazer um Tour de France 69, 70, né? Mas cara, é excelente já. Pelo tempo também que tu tá treinando, né? Vambora. Que é o quê? Tipo, tem 20 anos de treino? Não, de triatlo 2 anos. Sim, claro. Mas era só ferro. Não, é isso aí. Maromba. Fechou? É isso aí. Até o fim. Fechou. Valeu.